Olá, eu sou a Luana Harumi, como você deve ter visto pelo título deste vídeo, hoje eu vou falar sobre os meus livros lidos em janeiro. Se você acompanha esse canal, deve ter notado que o cenário está um pouquinho diferente. É que eu não estou em casa por motivos de eu tenho uma colega de quarto que está lá e eu não quero que ela pense que eu sou muito doida falando com a câmera. Eu também não quero que ela sinta que eu tô atrapalhando ela e, enfim, eu quero deixar ela em paz no apartamento. Então eu tive que achar outro lugar e eu vim pra esse estúdio aqui. Muita gente falou que janeiro foi um mês infinito, mas eu sinceramente achei que passou é muito rápido. Como eu passei a maior parte de janeiro de férias, esse foi o mês que eu mais li livros desde que eu vim morar aqui. E eu acho que não vai se repetir ao longo do ano. Eu acho que esse vai ser o mês que eu mais vou ter lido livros em 2020 mesmo. Então eu não sei se eu vou conseguir fazer um vídeo assim regularmente, mas vamos torcer pelo melhor, né? Eu espero que o áudio não esteja muito estranho, não esteja dando muito eco e também que não dê pra ouvir as pessoas que estão gritando lá fora, porque esse estúdio fica no mesmo lugar que tem vários videogames, daí vem às vezes um pessoal que joga e fica um pouco empolgado, né? Essa lista não tá necessariamente por ordem de preferência, mas eu vou falar primeiro dos livros que eu li no Kindle e depois dos livros físicos, que também foi o mês que eu mais li livro físico e eu acho que não vai se repetir ao longo do ano também. O primeiro livro, que na verdade foi o meu primeiro livro do ano mesmo, é Escuridão Total Sem Estrelas, do Stephen King. Ele foi publicado em 2010 e o Stephen King é bem famoso, bem conhecido pelas histórias de terror dele. E esse livro reúne 4 contos de suspense bem no estilo dele. Foi um livro que demorou pra me prender, mas que eu gostei. O primeiro conto, que é o mais longo dos 4, na verdade, foi o que eu achei mais sem graça. Mas depois que eu passei dele, o livro pegou um ritmo, assim, eu achei bem legal e ficou bem mais interessante. E eu não sei se entra na minha lista de livros favoritos, assim, da vida, mas eu acho que valeu a leitura. O próximo livro é um clássico do jornalista uruguaio Eduardo Galeano, se chama As Veias Abertas da América Latina, de 1971. Eu lembro que a primeira vez que me recomendaram esse livro foi em 2014, no meu primeiro ano de faculdade, e eu comecei a ler ele em 2018, acabei abandonando, e esse ano eu peguei e li inteiro, e é muito bom. Nesse livro, o Galeano analisa a história da América Latina, mais especificamente a história de colonização e exploração da América Latina, né, e a marca que isso deixou nos países latino-americanos. E mesmo o próprio Galeano já tendo falado que não leria esse livro hoje em dia, eu achei que ele continua muito relevante. Inclusive eu li a edição de 2010 e no prefácio ele fala: "O passado é mudo ou continuamos surdos?" E foi, definitivamente, eu já acho que foi um dos melhores livros que eu li esse ano. Então esses foram os livros que eu li no Kindle, os próximos livros são livros físicos e 3 deles eu comprei aqui, na verdade. O primeiro é Difficult Women, da Roxane Gay, e eu já tinha ouvido falar dessa autora, ela é muito famosa no Twitter, ela tem um livro bem famoso que eu já tinha ouvido falar, pelo menos, chamado Bad Feminist, ou Má Feminista, e ela tem um certo senso de humor, eu diria assim. Veio um cara aqui. Agora eu estou nervosa. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Falando de livros. Enfim. Esse foi o primeiro livro que eu li dela, então eu acho que eu tava com uma certa expectativa, assim. É um livro de contos, histórias bem curtas, na verdade, e acho que tem mais de 10 histórias nesse livro, todas bem rápidas de ler. E todas são sobre, como o próprio título do livro diz, mulheres difíceis, assim, entre aspas. O livro em si é lindo, ele tem uma capa rosa muito bonita. Aqui, ó, tipo, ele é todo rosa, assim, capa dura, achei muito bonito. Então ele é muito bonito, mas eu não gostei muito, pra falar a verdade. Ela traz histórias de temática bem forte, inclusive eu acho que algumas delas poderiam ser gatilho pra algumas pessoas, mas não foi a temática que foi o meu problema com esse livro, na verdade. Eu acho que os temas são todos bem relevantes e, na verdade, foi a escrita que não me engajou muito. Eu achei o jeito que as histórias se desenrolam, o jeito que as personagens se desenvolvem muito repetitivo e não pelo estilo, eu não sei, o jeito que a história que as histórias se passam, mesmo sendo personagens muito diferentes, acaba sendo repetitivo, não sei se dá pra entender. E por serem histórias curtas e terem várias histórias, acaba ficando meio puxado pra ler. Não foi uma leitura, assim, que eu gostei muito. Um outro livro que eu li esse mês que também aborda mulheres e temas fortes é o She Said, da Jodi Kantor e Megan Twohey.
Elas são duas jornalistas do New York Times. E esse livro foi lançado em setembro de 2019, então ele é relativamente bem novo entre os que eu li aqui. E esse livro foi publicado pela Companhia das Letras sob o título Ela Disse. E eu, na verdade, tive que ler 8 dos 9 capítulos desse livro para uma aula ano passado. Então, na verdade, esse mês eu só li o último capítulo do livro, mas eu vou contar como se eu tivesse lido o livro esse ano, porque é assim que eu conto. Nesse livro, as jornalistas contam como foi o processo de reportagem da história que elas escreveram em 2017 para o New York Times sobre alguns dos abusos e assédios do Harvey Weinstein, e que deu início ao movimento Me Too em Hollywood. É um livro muito bom, ver como elas foram atrás das fontes, como elas construíram toda a reportagem de modo que fosse uma reportagem sólida e que pudesse resistir a qualquer contestação do time do Weinstein, que obviamente teve muitas, e é um livro assim que eu acho que é uma aula de jornalismo, sinceramente. Então eu acho que se você se interessa pelo tema, vai ser um livro muito bom já, e se você é jornalista também, ou estuda jornalismo, ou gosta de saber dos bastidores, assim, de como produzir uma reportagem, esse livro é muito bom mesmo. E no último capítulo elas entram no caso do Brett Kavanaugh, que é um juiz da Suprema Corte americana que também foi acusado de assédio. Então, esse último capítulo eu achei que ficou um pouco aleatório, porque o tema é relacionado, mas como 8 dos 9 capítulos, ou seja, a maior parte do livro é focada no Weinstein, de repente joga esse capítulo sobre outra pessoa, eu achei que não ornou muito, assim, não combinou muito, mas é bem interessante também ver essa parte da reportagem. Esse próximo livro tem um título muito grande, então eu vou ter que ler aqui na contracapa. É Raise High the Roof Beam Carpenters and Seymour, An Introduction, do J.D. Salinger, e ele também tem uma edição em português no Brasil, que eu vou ter que ler o nome também, porque é um nome muito comprido. E é Carpinteiros, levantem bem alto a cumeeira e Seymour, uma apresentação. O autor é o J.D. Salinger, é o mesmo de Apanhador no Campo de Centeio e de Franny e Zooey, que são dois livros que eu gosto muito. Esse livro foi publicado depois de Franny e Zooey e também se passa dentro da família Glass. E são, na verdade, duas histórias que foram publicadas na revista New Yorker, uma em 1955 e outra em 1959, e as duas tratam do Seymour, sob o ponto de vista do Buddy Glass, que é o irmão dele. As duas se passam em momentos bem diferentes e são meio que um fluxo de consciência do Buddy, que é o narrador. Tem personagens de outras histórias, de outros livros do Salinger, que também são mencionados aqui. E eu gosto muito do estilo de escrita dele, eu acho que ele tem um humor muito bom, assim. O jeito que ele escreve também é muito bom. Eu gosto, assim, digamos, da sagacidade dele. Então eu acho que as histórias dele são sempre muito gostosas de ler, mesmo sendo temas meio, né? Mas dos 3 livros que eu já li dele, eu acho que esse é o meu que eu menos gostei. Porque, assim, a história é interessante, mas não foi uma leitura tão interessante quanto Franny e Zooey, por exemplo, que eu gostei muito. Mesmo que eu entenda que as propostas dos 2 livros são diferentes, eu acho que eu gostei mais de Franny e Zooey, e Apanhador no Campo de Centeio é um dos meus livros favoritos. Na verdade, Franny e Zooey e Apanhador no Campo de Centeio são 2 dos meus livros favoritos. Esse aqui é bom também, mas eu acho que não entra nos meus favoritos. Mas é uma leitura bem rápida, o livro é bem curto. Essa aqui é a versão Pocket, tem 170 páginas, então, assim, é bem rápido de ler. E antes de eu finalizar a lista, se você estiver gostando desse vídeo e gostaria de ver mais vídeos assim aqui no canal, deixe seu like e aproveita para se inscrever aqui se você ainda não for um inscrito. O último livro da lista e o meu favorito do mês foi Prólogo, Ato, Epílogo, da Fernanda Montenegro, que também foi lançado em setembro de 2019, então é relativamente novo também. E é basicamente um livro autobiográfico, né? Aqui ela reúne memórias da vida e da carreira dela. E ele foi escrito com a colaboração da Martha Góes. Então, é um livro muito bem escrito, e foi muito legal ler, assim. Essa mulher tem uma vida incrível, uma jornada muito inspiradora. E eu também li esse livro quando eu tava com muita saudade de casa, então foi muito reconfortante ler uma história de uma brasileira
e não apenas de uma brasileira, mas uma brasileira que sempre esteve, de certa forma, presente na minha vida, assim, desde que eu era criança eu via ela na TV, nos filmes e tudo mais. E, enfim, esses foram os livros que eu li em janeiro. Se você também leu um livro que gostou muito, ou leu um livro que não gostou muito, mas que gostaria de compartilhar mesmo assim, deixa aqui nos comentários. E se você quiser, pode me acompanhar no Twitter e no Instagram, em @luanaharumi, que eu tô sempre postando o que eu tô lendo por lá. Então é isso, muito obrigada por assistir e até a próxima!